meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer aí um panorama geral, tudo que você precisa saber, o contexto aí sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Isso mesmo, estamos começando aí amanhã, dia 17/5/2022, um grande desafio de ler um capítulo por dia. Efésios é pequeno, até sexta-feira a gente termina aí, são 4 capítulos. E nesse vídeo aqui eu vou te dar um contexto geral, para você não começar lendo Filipenses meio perdido. Então, se você já gostou, tava procurando algo aí sobre Filipenses, já se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like, fechado? Então, gente, algo muito importante que a gente precisa entender é que a carta de Paulo, né, aos Filipenses, né, lá na cidade de Filipos, é conhecida na Bíblia como a Carta da Alegria. Isso é algo muito interessante. E essa igreja, ela foi organizada na segunda viagem missionária do nosso querido apóstolo Paulo. E isso tá lá em Atos 15. Depois você vai lá, leia para você entender aí mais um pouquinho. E Filipos era uma cidade estratégica, né? Você pode perceber que onde o apóstolo Paulo ia, implantava as igrejas ali, fazia missões e tudo mais, eram lugares estratégicos para que o evangelho alcançasse o maior número de pessoas possíveis. E Filipos, né, não era diferente, gente. Filipos não era diferente porque era uma colônia romana. Na verdade, como se fosse uma miniatura aí de Roma. Então, era um lugar aí muito bem situado, né, onde existiam várias pessoas. Então, o apóstolo Paulo foi estratégico a escolher aí Filipos, e era uma igreja parceira, uma igreja que sempre contribuiu financeiramente aí com o apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias, tá bom? Então vamos lá, você que já tá acostumado aqui com esses vídeos, nós temos um padrãozinho aí com alguns requisitos que a gente faz aí de todos os livros da Bíblia, tá bom? O apóstolo Paulo também vai falar alguns problemas, tinha a questão aí de vanglória, né, a questão ali de querer aparecer, coisas que parece que o apóstolo Paulo escreveu a carta nos dias de hoje, né? Nós vamos ver aí também que ele escreveu essa carta estando preso, tá? Ele estava preso. Então vamos lá. Autor, apóstolo Paulo, né, escrito entre 60 e 62 depois de Cristo. O título aí veio a partir do destinatário dessa carta, a igreja em Filipos. O contexto aí, gente, o contexto é o seguinte: quando o apóstolo Paulo chegou à cidade de Filipos, na Macedônia, em sua segunda viagem missionária, não havia judeus suficientes para ter uma sinagoga, por isso ele estabeleceu uma igreja predominante gentil, ou seja, os não-judeus. E o apóstolo Paulo veio para, né, o chamado dele era para pegar para os não-judeus, para os gentios, tá? Esses cristãos tinham um lugar especial no coração de Paulo, pois, né, por quê? Ajudaram financeiramente, de uma forma voluntária, o ministério de Paulo em várias ocasiões. Depois de trazer a Paulo a oferta da igreja em Filipos, Epafrodito ficou gravemente doente. E aí, após a sua recuperação, o apóstolo Paulo enviou uma carta através dele aos filipenses com um agradecimento pessoal e com objetivo de fortalecer suas raízes em Cristo Jesus. Então, um dos objetivos do apóstolo Paulo com essa carta era fortalecer ali a igreja, né, de Filipenses em suas raízes. E quem que é as raízes? É Cristo. Cristo é a minha e a sua raiz. As nossas raízes, certo? E Filipenses é uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreve na prisão. Ele escreveu Efésios, Colossenses e Filemon, e a nossa carta aí de Filipenses, certo? Então vamos lá. Registro em uma prisão romana, escrita para a igreja em Filipos, e o conteúdo dessa carta bastante afetuosa de Paulo elogia os filipenses pela sua fé e seu apoio
apoio, é uma igreja aí que sempre estava apoiando, era muito parceira do apóstolo Paulo, certo? Ele exorta a cada um a se contentar em suas situações e centralizar Cristo em sua vida, né? Isso é algo muito interessante. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida, né? Existem muitas pessoas que elas são o centro da vida delas, né? É aquela questão ali, né, do egocentrismo, né? Mas aí algo que ele vai deixar claro aí nessa carta é a questão de Jesus ser o centro da nossa vida. Paulo tem pouco tempo para reconhecer os problemas da igreja, embora Evodia e Sintica, Síntica, você viu que só tem nomes assim super fáceis de falar, de ler, né? São nomes super maravilhosos aí, né? Tenham-se desentendidos, são exortadas e aceitam suas diferenças. Capítulo 4, nós vamos entender melhor essa história aqui, lembrando que aqui é o panorama geral, tá bom? Vou fazer um vídeo de cada capítulo, então você fica esperto aí já. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho também, se você quer, assim que sair o vídeo você já recebe, beleza? Então vamos lá. Paulo estabelece grandes metas diante do povo. Qual que eram essas metas aí, ó, gente? Viver na unidade e no amor de Deus, ser forte em oração e seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor Cristo Jesus. Certo? Esse é o conteúdo aí da carta. Palavra-chave, gente, evangelho e alegria. Lembra que eu falei lá no começo, né? É conhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele compartilha o significado do evangelho em seu relacionamento com Deus e também com outras pessoas. A contagiante alegria que o apóstolo Paulo expressava pode ser sentida por todo cristão. Então, a alegria que o apóstolo Paulo sentia pode ser sentida por mim e por você, independente das circunstâncias, através de uma caminhada íntima com o Senhor, vivendo sobre o cuidado amoroso da igreja. Então, apesar das circunstâncias, independente do momento e da situação que você esteja vivendo, você pode viver essa alegria. Às vezes você não está passando, né? Você está passando por um momento difícil. Você talvez não esteja feliz, mas você é feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é a nossa força. Isso é algo muito interessante que a gente vai entender um pouquinho melhor aqui em Filipenses, gente. Isso é algo pra gente se pensar, né? Então vamos lá para os nossos tópicos de Filipenses. Um desistente nunca vence. Um vencedor nunca desiste. O que está em nossa mente é expressado em nossas ações. Deus nunca falha. A alegria duradoura apenas se dá por meio do relacionamento com Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Cristãos também têm problemas, mas Cristo é o poder para superá-los. Você está com dificuldade, está com problema, Jesus é o poder para poder de tirar aí dessa situação. Não temos nenhum motivo para nos orgulhar, exceto o nosso perfeito exemplo, Jesus Cristo. Então não é por nós, mas é por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que é o nosso motivo de orgulho e de tudo isso, tá bom? Então vamos lá para os resumos. Qual que é o resumo aí, gente? São 4 capítulos, vamos lá. Paulo ora pelos filipenses no capítulo 1. Algemas de Paulo promove o evangelho. Ele vai falar um pouco do seu sofrimento aí, que seu sofrimento ajudou o evangelho a ser pregado e tudo mais, lá no capítulo 1 também, a partir do versículo 12. Cristo é o modelo de humildade de Paulo, capítulo 1, do 27 ao capítulo 2, 18. Então, isso é bom, né? Quem você tem moldado aí, quem tem sido seu modelo de humildade, né? O do apóstolo Paulo era Cristo. 4. Paulo recomenda a Timóteo e a Epafrodito. Capítulo 2, até do 19 ao 30. Sabedoria e paz em Cristo Jesus são expressadas do capítulo 3 ao 4, 20. E saudações finais aí do capítulo 4, do versículo 21
ao 23. Gente, é uma carta sucinta, pequena, mas ela é muito preciosa. Tem muita coisa interessante, muita coisa linda. Então, que você leia aí com a gente um capítulo por dia. Vou estar postando os vídeos aí dos capítulos. Então, você é o meu convidado especial. Muito obrigado você que chegou até aqui. Dúvidas, sugestões, comentem aqui. Me segue lá no Instagram que eu tô postando. Inclusive hoje eu vou ter uma live 8 horas. Eu vou postar esse vídeo aqui antes das 7 da noite. Então se você conseguir ver ele antes das 8 lá no meu Instagram, Miriam Ies, que eu vou estar fazendo uma live fechando o desafio passado. Por último aí, porém não menos importante, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa grande família aqui, que o objetivo único e exclusivo é abençoar e edificar a sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã com o capítulo 1 de Filipenses. Tchau!